Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema central na contabilidade brasileira e, claro, na análise de empresas: o pronunciamento técnico CPC 16, R1. É ele que trata dos estoques. A nossa fonte aqui é o próprio texto da norma. E a ideia é destrinchar as regras principais, entender por que elas existem, sabe? E como elas ajudam a gente a ter uma visão mais clara da saúde financeira de uma companhia. Exato. Estoque é um ativo muito importante para muitas empresas, né? Indústria, comércio, até alguns serviços. Com certeza. E entender como ele é avaliado, como o custo dele vai parar no resultado, isso é fundamental. Bom, vamos mergulhar nisso então. Para começar, o que exatamente a norma, o que ela considera como estoque? Parece uma pergunta básica, mas os detalhes fazem a diferença, né? Faz toda a diferença. O item 6 da norma é bem claro. Estoques são ativos que, primeiro, são mantidos para venda no curso normal dos negócios. Pensa, tipo, nas mercadorias de um supermercado. Certo. O produto na prateleira. Isso. Ou então, ativos que estão em processo de produção para essa venda. Imagina os carros na linha de montagem de uma fábrica. Produtos em elaboração. Perfeito. E também materiais ou suprimentos que vão ser consumidos na produção ou na prestação de serviços. Aí entra matéria-prima, embalagem, componentes. O item 8 dá vários exemplos práticos disso. Entendi. Então, vai desde o insumo lá no almoxarifado até o produto prontinho esperando o cliente. Cobre a cadeia toda. Exatamente. E o grande objetivo do CPC 16, que está logo no item 1, é dizer como tratar isso contabilmente. A questão central é quanto de custo a gente reconhece como ativo e como esse custo fica lá no balanço até a hora da venda. E quando vende? Aí sim, quando a receita relacionada aparece, esse custo vira despesa lá no resultado. A norma guia todo esse processo, calcular o custo inicial e também, muito importante, como tratar perdas posteriores, ajustando para baixo para o tal do valor realizável líquido. Ah, esse casamento da despesa, que é o custo do estoque, com a receita da venda. Isso é básico em contabilidade, né? O famoso regime de competência. É a essência dele. É para garantir que o resultado do período mostre direitinho o esforço, que é o custo, e o sucesso, que é a receita, daquele período específico. Certo. Agora, essa norma vale para todo tipo de estoque que uma empresa possa ter? Sem exceção? Quase todo. O item 2 e o 3 trazem exceções importantes. Por exemplo, instrumentos financeiros. Bom, esses ficam de fora. Eles têm normas próprias, bem mais complexas, como o CPC 48, 39... Ações, derivativos, essas coisas. Isso. Outra exceção grande são os ativos biológicos ligados à atividade agrícola, mas só até o ponto da colheita. O gado na fazenda, a cana no campo, eles seguem o CPC 29 que fala de valor justo. Entendi. Porque a lógica de avaliação é bem diferente, né? Não há um custo de produção tradicional para esses itens. Exato. E além dessas exclusões, a norma também diz que a parte de mensuração pelo custo não se aplica a alguns estoques bem específicos. Tipo de produtores agrícolas, florestais, minérios, se for prática comum no setor já medir pelo valor realizável líquido desde o início. Ah, interessante. E também para commodities que são negociadas por broker traders, aqueles que compram e vendem rápido, sabe? Eles medem pelo valor justo menos os custos de venda. Aí, nesses casos dos itens 4 e 5, a mudança de valor já vai direto para o resultado do período. É uma dinâmica diferente. Ok, então delimitamos o que entra e o que sai. Agora vamos para o coração da coisa. Como se define o valor do estoque que vai para o balanço? A regra de ouro está lá no item 9. Estoques devem ser medidos pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Aí está. A famosa regra do custo o mercado, dos dois o menor. É o princípio da prudência na veia, né? Para evitar que um ativo fique lá no balanço valendo mais do que a empresa realmente acha que vai conseguir com ele. Exatamente. É o conservadorismo contábil funcionando. E é super importante definir bem o que é esse valor realizável líquido, o VRL.
O item 6 explica direitinho. Vamos lá. É o preço de venda que a empresa estima conseguir no curso normal dos negócios. Só que tem que tirar daí os custos que ainda faltam para terminar a produção, se for o caso, e também os gastos necessários para fazer a venda, tipo comissão do vendedor, frete de entrega para o cliente. Ah, então o VRL é um cálculo bem específico daquela empresa, olhando para a realidade dela, para as expectativas dela de venda. Perfeito. O item 7 até reforça isso, diferenciando o VRL do valor justo. Valor justo é um conceito mais de mercado, de uma transação entre partes independentes, definido lá no CPC 46. O VRL não, ele é da empresa. É quanto aquela empresa espera fazer. Por isso, nem sempre o VRL vai ser igual ao valor justo menos os custos para vender. Essa diferença é sutil, mas importante para não confundir os conceitos. Bom, entendemos o VRL. Agora vamos para o outro lado. O custo. O item 10 fala que inclui aquisição, transformação, outros custos. Imagino que seja bem mais que só o preço da nota fiscal. Ah, com certeza. O custo do estoque é bem abrangente. Tem que incluir tudo o que foi gasto para trazer o item para a condição e para o local atual dele, pronto para ser usado ou vendido. Vamos quebrar isso. Custos de aquisição primeiro. Isso. Item 11. Inclui, claro, o preço de compra, mas também impostos de importação, outros tributos que a empresa não recupera depois. Esse ponto dos impostos não recuperáveis é chave no Brasil, né? ICMS, IPI. Se a empresa que compra consegue o crédito depois, ele não entra no custo do estoque, vira um direito a receber. Mas se não recupera, aí sim, soma no custo. Perfeito. Além disso, entra no custo de aquisição. Frete para trazer a mercadoria, seguro desse transporte, manuseio, outros gastos que sejam diretamente ligados à compra. E claro, né, descontos comerciais, abatimentos, isso tudo tem que ser deduzido. Ok, aquisição entendido. E os custos de transformação? Item 12 e 13, né? Exato. Esses são os custos para transformar a matéria-prima no produto final. Inclui os custos diretos, tipo o salário do pessoal que trabalha direto na linha de produção, mão de obra direta. Certo. E aqui vem um ponto crucial: a alocação dos custos indiretos de produção, tanto os fixos quanto os variáveis. Ah, a alocação de custos indiretos. É aí que o bicho pega às vezes, né? Como funciona essa separação entre fixo e variável para alocar? Exige atenção. Os custos variáveis, tipo material indireto, a energia que a máquina gasta para produzir, eles mudam conforme o volume de produção. Então, a alocação é mais direta. Quanto mais produz, mais aloca para cada unidade baseado no uso real. Ok. Já os custos fixos, depreciação da fábrica, das máquinas, o aluguel do galpão, o salário do supervisor da fábrica, a manutenção preventiva, eles ficam mais ou menos iguais. Não importa muito se produziu 100 ou 1.000 unidades naquele mês. Certo. E como aloca isso? Aí a norma diz para usar a capacidade normal de produção. É uma média esperada de produção, considerando vários períodos, sabe? Tira as paradas previstas para manutenção. Por que usar essa capacidade normal e não a produção que realmente aconteceu no mês? Qual a lógica? A lógica é muito boa. É para evitar distorção no custo do produto. Imagina um mês que a fábrica produziu muito pouco por falta de demanda. Se você dividir todo aquele custo fixo por poucas unidades, o custo unitário vai lá para cima. Verdade. Usando a capacidade normal, esse custo da ociosidade não infla o produto, ele vira despesa do período. O contrário também vale. Se produzir muito acima do normal, você não dilui demais o custo fixo, o que poderia até superavaliar o estoque. Busca-se um custo mais estável que reflita a eficiência normal. Faz todo sentido. Você isola o custo da ineficiência ou da ociosidade, ele vai para o resultado do período, não fica escondido no valor do estoque no balanço. Exato. E tem situações, né, tipo, quando um processo gera mais de um produto ao mesmo tempo. São os coprodutos. Pensa no refino de petróleo, que sai gasolina, diesel. Como faz nesse caso? Se não dá para separar o custo de transformação de cada um, o item 14 diz para alocar de forma racional e consistente. Uma base comum é usar o valor de venda de cada um na hora que eles se separam.
Já os subprodutos, aqueles itens secundários de valor pequeno, tipo serragem numa madeireira, geralmente a gente mede pelo valor realizável líquido deles e diminui esse valor do custo do produto principal. Entendi. E ainda tem outros custos no item 15. Sim, mas só entram se forem estritamente necessários para deixar o estoque na condição e local atuais. Um exemplo seria um custo de design específico para um produto feito sob encomenda para um cliente. Acabar registrando coisa demais no ativo, o que a norma manda deixar de fora. O item 16 lista isso bem claro. Tem que ir direto para a despesa do período e não para o custo do estoque. Primeiro, desperdício anormal. Material, mão de obra, qualquer insumo que foi perdido além do normal. Perdas fora do padrão. Isso. Segundo, gastos de armazenamento, a não ser que esse armazenamento seja uma etapa necessária do processo produtivo, tipo envelhecer um vinho ou maturar um queijo. Senão, o aluguel do depósito é despesa. Certo. Terceiro, despesas administrativas gerais, aquelas que não têm nada a ver com colocar o estoque pronto para venda. Salário da diretoria, do financeiro, do RH. Não contribuem para o produto em si. Exato. E por último, despesas de comercialização. Tudo que é gasto para vender. Marketing, comissão do vendedor, o frete para entregar para o cliente final. Isso é despesa de venda, não o custo do produto. Essa separação entre custo do produto que fica no estoque e depois vira CPV-CMV e as despesas do período que vão direto para o resultado é crucial para analisar a margem bruta e a margem operacional, né? Fundamental. E tem mais 2 pontos rápidos sobre o que não é custo. Se a compra é a prazo e tem juros embutidos, item 18, a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista é despesa financeira, não custo do estoque. E custos de empréstimos, item 17, bom, aí tem uma regra específica no CPC 20 que permite capitalizar em alguns casos de estoques que demoram muito para ficar prontos, mas é uma exceção. Certo. E antes a gente falou dos produtos agrícolas. Como eles entram no CPC 16 depois que são colhidos? Ah, sim. O item 20 faz essa conexão. Lá no CPC 29, diz que, no momento da colheita, o produto agrícola, soja, milho, fruta, é medido pelo valor justo menos os gastos para vender. Esse valor que deu na colheita vira o custo inicial desse item para fins do CPC 16. Daí para frente, ele é tratado como um estoque normal. Entendi. Então, até a colheita é CPC 29 com valor justo. Colheu, vira estoque no CPC 16, partindo desse valor justo como custo inicial. Exatamente essa transição. Ok. Agora, calcular esse custo todo, item por item, para milhares de produtos, deve ser muito complexo. A norma permite alguma simplificação? Algum método alternativo? Permite, sim. O item 21 fala que, por conveniência, dá para usar técnicas como custo padrão ou o método de varejo, desde que o resultado seja próximo do custo real. Como funcionam esses métodos? O custo padrão usa níveis que são considerados normais de consumo de material, de mão de obra, de eficiência, de uso da capacidade. Ele tem que ser revisado com frequência para ver se ainda está realista. O método de varejo é muito usado no comércio, em lojas com muitos itens parecidos e margens semelhantes. Ele parte do preço de venda do estoque e aplica uma margem bruta percentual para chegar no custo estimado. São aproximações úteis, então. Mas aí a gente chega num ponto clássico que sempre dá o que falar. Temos itens iguais no estoque, mas que foram comprados ou produzidos em datas diferentes, com custos diferentes. Na hora de vender qual custo eu uso? Isso bate direto no lucro, né? Exato. Essa é a questão das fórmulas de custeio. Para começar, se os itens não são intercambiáveis, tipo um carro com um chassi específico ou bens feitos para um projeto sob medida, aí não tem escolha. O item 23 diz que tem que usar a identificação específica. Você sabe exatamente qual item saiu e qual era o custo dele. Faz sentido. Para um joalheiro, uma construtora de itens únicos, mas e para o supermercado com milhares de pacotes de arroz? Ou para a loja de roupa com centenas de camisetas iguais? Aí sim, para esses itens que são intercambiáveis e em grande quantidade, onde rastrear cada um seria impraticável, o item 25 permite 2 fórmulas principais. A primeira é o PEPS. Primeiro ao entrar, primeiro a sair. Em inglês, FIFO. First in, first out. PEPS.
assume que os primeiros que entraram no estoque são os primeiros que saem para venda. Isso, então o que fica no estoque no final são os itens comprados ou produzidos mais recentemente. A segunda fórmula é o custo médio ponderado. Média ponderada. Aqui, o custo de cada item é a média dos custos de todos os itens semelhantes que estavam no início, mais os que entraram durante o período. Essa média pode ser recalculada a cada período, tipo no fim do mês, média ponderada fixa ou periódica, ou a cada nova entrada de estoque, média ponderada móvel. E a escolha entre PEPs e custo médio, ela não é neutra, né? Principalmente se os preços mudam muito, com inflação, por exemplo. Com certeza não é neutra. Em tempos de inflação, o PEPs geralmente mostra um custo da mercadoria vendida, CMV, menor, porque está baixando os custos mais antigos e baratos. Isso leva a um lucro bruto maior no resultado. E o estoque final no balanço fica mais alto, porque está avaliado pelos custos mais recentes e caros. Exatamente. Já o custo médio, ele mistura os custos antigos e novos, então ele tende a suavizar essas flutuações, dando um lucro e um estoque mais na média, literalmente. Então, a escolha do método afeta os indicadores financeiros. O que a norma diz sobre qual escolher? O fundamental que está no item 25 é a consistência. A empresa tem que usar a mesma fórmula de custeio para todos os estoques que tenham natureza e usos semelhantes para ela. O item 26 até reforça. Só porque um estoque está em outra cidade ou tem um imposto diferente, isso não justifica usar outra fórmula. A diferença tem que ser na natureza ou no uso do produto mesmo. Consistência-chave para poder comparar os resultados ao longo do tempo. Ok, definimos o custo, escolhemos a fórmula, mas e a outra parte da regra principal? O menor. O que acontece se o valor desse estoque no mercado despencar? Se ele ficar velho, danificado, obsoleto? É aí que entra o teste para ver se o custo que está lá registrado ainda é recuperável. O item 28 é claro. No fim de cada período, a empresa tem que comparar o custo de cada item ou grupo de itens com o seu valor realizável líquido, o VRL. Aquele que a gente definiu antes, preço de venda estimado menos custos para terminar e para vender. Esse mesmo. Se o VRL for menor que o custo, aí não tem jeito. O valor do estoque no balanço tem que ser reduzido. A gente faz isso através de uma provisão para ajuste ao VRL, que na prática reconheceu uma perda. É o chamado write-down. Essa é a prudência em ação de novo. Reconhecer a perda assim que ela parece provável, não esperar até vender com prejuízo para mostrar isso. É um banho de realidade no valor do ativo. Perfeito. E essa avaliação, o item 29, que foi alterado pela revisão CPC 12, diz que tem que ser feita de preferência, item a item. Item a item. Nossa, para quem tem muito estoque. Mesma linha, mesma região, que não dá mesmo para avaliar separado. O que não pode é fazer uma baixa genérica, tipo, vou reduzir 10% de todos os produtos acabados. Isso não. Entendi. E como a empresa faz para estimar esse VRL de forma confiável? O item 30 orienta a usar a evidência mais confiável disponível na data do balanço. Tem que olhar para os preços de mercado, para o histórico de vendas, para contratos já fechados e até para eventos que acontecem depois do fechamento do balanço, mas que confirmam condições que já existiam lá atrás. Ah, eventos subsequentes que dão mais informação. Isso. E o item 31 lembra que a finalidade do estoque importa. Se uma parte do estoque já está garantida para uma venda por contrato firme, o VRL dessa parte é o preço do contrato. O que sobrar, aí sim, avalia pelos preços gerais de venda. E matéria-prima, embalagem, como funciona para elas? Compara o custo delas com o VRL delas. Aqui tem uma regra específica no item 32. Materiais e suprimentos que vão ser usados na produção, eles só são reduzidos abaixo do custo se o produto final onde eles vão ser usados tiver com VRL abaixo do custo dele. Ah, entendi a lógica. Se o produto final ainda vai ser vendido com lucro ou pelo menos sem prejuízo, significa que o custo da matéria-prima vai ser recuperado na venda. Então não precisa baixar a matéria-prima. Exatamente. Mas se o produto final vai dar prejuízo, aí sim a matéria-prima também precisa ser ajustada. E nesse caso, muitas vezes o custo de reposição dessa matéria-prima no mercado é a melhor medida do VRL dela. Ok. E essa baixa para o VRL, uma vez feita, fica para sempre?
Não necessariamente. O item 33 diz que o VRL tem que ser reavaliado todo período. Se as condições mudarem, sei lá, o preço de venda do produto subiu de novo, a obsolescência diminuiu, se a causa da baixa deixou de existir, a empresa tem que reverter a provisão. Ah, pode voltar a aumentar o valor do estoque. Pode, mas com o limite. A reversão só pode ir até o valor do custo original. Ou seja, o novo valor contábil vai ser o menor entre o custo histórico de um novo VRL, que agora está mais alto. Nunca pode ficar acima do custo original. É um ajuste dinâmico para refletir a realidade atual. Entendi. É um mecanismo para manter o valor do estoque o mais realista possível, tanto para baixo quanto para cima, até o limite do custo. Exatamente. Bom, então já sabemos como o estoque é medido no balanço. Agora, a pergunta final. Quando e como esse valor afeta o resultado da empresa? Quando ele vira despesa? O momento principal é quando o estoque é vendido, como diz o item 34. Quando a receita da venda é reconhecida, o valor contábil que estava lá no estoque, seja o custo original ou o VRL ajustado, o que for menor, tem que ser baixado e reconhecido como despesa. É o famoso custo do produto vendido, CPV, ou o custo da mercadoria vendida, CMV, ou o custo do serviço prestado, CSP. Exatamente esses, depende da atividade da empresa. É aí que o custo do estoque impacta diretamente o lucro bruto. De novo, o princípio do confronto. Receita da venda casando com a despesa custo daquilo que foi vendido. Perfeito. E não é só o custo da venda. Qualquer baixa para VRL que foi feita ou qualquer perda de estoque por roubo, danos, obsolescência, tudo isso também vira despesa no período em que acontece. E a reversão que a gente falou? Sim. Quando acontece uma reversão da baixa para o VRL, ela entra como uma redução da despesa com estoque naquele período. Ou seja, ela melhora o resultado. Certo. E se o estoque não for vendido, mas usado pela própria empresa? Sei lá, uma construtora usa cimento do estoque para construir a própria sede. Ótima pergunta. O item 35 trata disso. Nesse caso, o custo do estoque não vira despesa na hora. Ele é transferido, alocado para outro ativo. No exemplo do cimento, ele entra no custo do prédio, que é um ativo imobilizado. E aí vira despesa quando? Ao longo do tempo, através da depreciação desse prédio. Ou seja, o reconhecimento da despesa é distribuído pela vida útil do ativo que foi construído com aquele estoque. Entendido. Nossa, são muitos detalhes, regras, métodos, estimativas. Para quem está de fora, lendo um balanço, a transparência se torna essencial, né? O que as empresas precisam contar sobre os estoques nas notas explicativas. A divulgação é a chave para entender tudo isso. O item 36 lista o mínimo obrigatório. Primeiro, as políticas contábeis. Qual fórmula de custeio usa, PEPs ou média ponderada, como mensura? Ok, a regra do jogo. Segundo, o valor total do estoque no balanço e também o valor separado por categorias. O item 37 sugere classificar em mercadorias, materiais, produtos em elaboração, produtos acabados, o que for mais relevante para aquela empresa. Para saber a composição desse estoque. Isso. Terceiro, se tiver algum estoque medido pelo valor justo menos custos de venda, como aqueles broker traders, tem que mostrar esse valor separado. Quarto, o valor total do estoque que foi para despesa no período, o famoso CMV, CPV, CSP. Para ver o impacto no resultado. Exato. Quinto, o valor das reduções para VRL que foram reconhecidas como despesa naquele período. Sinaliza possíveis problemas, né? Com certeza. Sexto, o valor de qualquer reversão dessas reduções que tenha acontecido. Sétimo, explicar por que houve essa reversão. E oitavo, se algum estoque foi dado como garantia de dívidas, tem que informar o valor. Uau, é bastante informação, mas realmente parece essencial para um analista conseguir entender o que está acontecendo com os estoques da empresa. Não só o número final no balanço, mas toda a dinâmica por trás. Exatamente. Os itens 38 e 39 ainda falam sobre como apresentar o custo dos estoques lá na demonstração de resultado. Algumas empresas detalham mais mostrando os custos por natureza, quanto foi matéria-prima, quanto foi mão de obra, o que também ajuda muito na análise. Então, fazendo um resumo aqui, fica bem claro que contabilizar estoque não é só contar caixa, né?
É um processo cheio de regras. Definir o que compõe o custo, escolher um método de custeio e ser consistente, aplicar sempre a regra do custo ou VRL, o menor, e reconhecer a despesa na hora certa, junto com a receita. Perfeito. E entender isso tudo é muito importante para quem analisa uma empresa. Ajuda a ver a eficiência operacional, por exemplo, olhando o giro dos estoques, ajuda a ver a rentabilidade pela margem bruta, que depende direto do CMV, e, principalmente, ajuda a identificar riscos. Riscos como Estoque que não gira, que fica parado muito tempo, pode indicar problema de venda, produto encalhado. Ou então, se a empresa precisa fazer baixas para VRL todo ano, pode ser um sinal de obsolescência, de perda de valor, de competição forte que está derrubando o preço. é uma peça fundamental mesmo no diagnóstico financeiro. Sem dúvida. E até para comparar empresas, né? A escolha entre Pepsi e custo médio pode fazer uma diferença relevante nos números reportados, principalmente se os custos estiverem subindo ou caindo muito. Verdade. Então, fica aí uma reflexão final. Quando se olha uma demonstração financeira, o que será que ajustes grandes ou muito frequentes no valor do estoque podem estar dizendo sobre a gestão daquela empresa? Ou sobre as pressões competitivas no setor dela? Ou ainda como a escolha entre PEPs e média, que são duas opções válidas, pode estar impactando a comparação do lucro dela com o de um concorrente? São pontos para se aprofundar na análise. Excelentes pontos para se pensar. Foi uma conversa técnica, mas com implicações muito práticas para entender o negócio por trás dos números. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa exploração do CPC 16R1 sobre estoques. Até a próxima!